Em 1896, a Argentina tinha o maior PIB per capita do mundo. 30% da população era composta por imigrantes europeus, em busca de melhores salários e qualidade de vida. Um argentino era em média 29% mais rico que um francês, 14% mais rico que um alemão, 3 vezes mais rico que um japonês e 5 vezes mais rico que um brasileiro. A Argentina era um país ao qual todos invejavam, um lugar de grande prosperidade e um dos maiores centros intelectuais do mundo. E quando tudo estava caminhando para o país se transformar em uma das maiores potências do mundo, a Argentina entrou em colapso. La situación es complicada, lo que ha generado esta caída de la riqueza o aumento de la pobreza es básicamente un proceso recesivo que lleva 4 años con una inflación acelerada. A alta de preços atinge principalmente os alimentos. 1 em cada 10 habitantes do país está em situação de indigência, ou seja, passa necessidade extrema. Na Argentina, governada pelos peronistas Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, moradores de Porto Iguaçu desenterraram frangos que foram descartados em um terreno pelo órgão sanitário do país. Fotos e vídeos que circulam na internet mostram famílias cavando para pegar as 1.200 caixas de carne. Crianças, idosos e mulheres aparecem ajudando a exumar o alimento. De acordo com a prefeitura de Porto Iguaçu, as carnes tinham ficado mais de 24 horas sem refrigeração e estavam impróprias para consumo. Sumiu do prato de muitos argentinos. Nas ruas da capital, o número de pessoas sem moradia só cresce. São pelo menos 10 mil homens, mulheres e crianças. Atualmente, a realidade da Argentina é muito diferente do país rico e próspero que já foi um dia. Ela está em segundo lugar no pódio das piores economias da América Latina, ficando atrás apenas da Venezuela. De modo que 36,5% da sua população está abaixo da linha da pobreza, sua inflação está em cerca de 100% ao ano e já possui o histórico de 9 calotes no pagamento da sua dívida pública, desde a sua independência. Mas afinal, como um país que antes era uma referência para o resto do mundo, acabou se tornando a segunda pior economia da América do Sul? E quais são as perspectivas para o futuro do país após o resultado das eleições do final de 2023? É isso que você vai saber agora. Existiram diversos motivos pelos quais a Argentina se tornou uma das maiores potências mundiais no final do século XIX. Assim como várias razões do porquê ela se tornou o oposto do que já foi no passado. Esses diversos motivos se enquadram em 2 categorias. A primeira são os fatores externos, fora do controle da Argentina, que beneficiam ou prejudicam o país. E o segundo corresponde aos fatores que são intencionalmente buscados pelos argentinos, com a intenção de impactar positivamente o país, ou seja, são fatores que podem ser controlados pela Argentina. Esses 2 tipos de categorias, que são os fatores controláveis e os não controláveis, afetam significativamente o país e um fator influencia o outro. De modo que o que é planejado sofre influência do que não é planejado e vice-versa. Vamos iniciar falando dos fatores que estão fora do controle do país. A localização da Argentina. Quando a América do Sul se separou da África, a placa sul-americana se deslocou e se chocou com uma placa tectônica chamada de placa de Nazca. Esse choque criou a maior cadeia de montanhas do mundo, denominada de a Cordilheira dos Andes. Essa cordilheira dividiu a América do Sul em 2 lados: os países que ficavam do lado leste e os do lado oeste da Cordilheira dos Andes, que é o caso da Argentina e do Brasil. A formação da Cordilheira dos Andes criou várias nascentes, que resultaram em rios que passavam por grande parte do continente sul-americano, da região oeste para leste, saindo em direção ao Oceano Atlântico por uma saída denominada de Rio da Prata, que está localizado entre Buenos Aires e Montevidéu. Partes desses rios resultaram na bacia hidrográfica mais importante da América do Sul, a Bacia da Prata. Entretanto, esse conjunto de rios são largos o suficiente para serem navegáveis. E a importância disso é que a navegação dos rios é um modo de transportar uma grande quantidade de mercadorias por um baixo custo.
porque as correntes dos rios fazem com que menos combustível seja necessário para os navios navegarem. Portanto, é possível transportar diversos produtos em vários navios do oeste para o leste. E pelo fato de um país ter a possibilidade de exportar produtos de uma ponta do continente para a outra, ou até mesmo para outros continentes por meio da navegação, esse país terá um mercado global de relações comerciais, resultando então em um possível crescimento socioeconômico. E foi isso que ocorreu com a Argentina por um certo tempo. Além disso, a Argentina está em uma região chamada de Cone Sul, e essa região possui um clima temperado, que é extremamente propício para uma economia voltada para a agropecuária. O clima temperado pode aumentar em até 30% o desempenho da produção de alimentos comparado aos outros tipos de clima. Mas tudo isso são fatores que não estão no controle da Argentina. E podemos dizer que é uma grande sorte o país estar localizado em uma região tão privilegiada do nosso planeta. Porém, existe outro fator que influenciou na ascensão e no declínio da Argentina, que é o fator humano. E agora falaremos dos fatores que são controlados pela Argentina. Com a descoberta do continente americano, os espanhóis e os portugueses fizeram um acordo em 1494, chamado de Tratado de Tordesilhas. De modo que uma linha imaginária foi demarcada a 360 léguas, a oeste da ilha de Cabo Verde, dividindo então a América do Sul em duas partes. A parte mais a leste ficou para a Espanha, e a parte mais a oeste para Portugal. Por conta desse tratado, os espanhóis passaram a explorar a sua área demarcada, entrando no continente através do Rio da Prata. Entretanto, os portugueses empurraram a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas mais para o oeste, já que na prática não estava tão claro onde estava essa linha. Essa exploração feita por Portugal e Espanha levou os reinos desses países a construírem províncias em seus territórios conquistados, chamadas de capitanias hereditárias. E por conta da imprecisão na demarcação dos territórios conquistados, foram gerados vários conflitos territoriais entre os reinos da Espanha e de Portugal. Depois de um tempo, as províncias espanholas decidiram se tornar independentes do Reino da Espanha. Então, em 1810, várias revoltas ocorreram entre os dias 18 e 25 de maio, na cidade de Buenos Aires, e foi chamada de a Revolução de Maio, que posteriormente ocasionou na deposição do vice-rei da Espanha, que governava Buenos Aires. Por conta disso, foi estabelecido um governo local que foi chamado de a Primeira Junta, que era o primeiro governo independente das Províncias Unidas do Rio da Prata. A Revolução de Maio deu início à Guerra da Independência da Argentina. E em 9 de julho de 1816, a Argentina declarou a sua independência. Anos se passaram, e diversos conflitos continuaram ocorrendo durante o século XIX, até culminar em um grande conflito, chamado de a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi considerado o maior conflito armado na América do Sul, e ocorreu entre o Paraguai, que queria conquistar a região do Rio Grande do Sul, e a Tríplice Aliança, que era formada pelo Império do Brasil, o Uruguai e a Argentina, que defendiam a região do Rio Grande do Sul. E em todos esses conflitos, a estratégia geopolítica da Argentina era de expandir seu território para o oeste e para o sul, a fim de alcançar a hegemonia do Cone Sul. E essa estratégia guiou o desenvolvimento da Argentina através da exportação de carne e grãos, além de estabelecer uma grande aliança comercial com o Império Britânico por meio da exportação de commodities, sendo que naquela época, a Inglaterra era a maior potência mundial. E a partir do fim da Guerra do Paraguai em 1870, e a consolidação do território da Argentina, a economia do país passou a crescer de forma astronômica, a cerca de 6% ao ano. No começo do século XX, a Argentina já tinha se tornado o país mais rico da América do Sul, sendo a sexta maior economia do planeta e tendo o maior PIB per capita do mundo, tendo uma renda per capita 4 vezes maior que a do Brasil e 2 vezes maior do que a dos Estados Unidos. A Argentina era o 8º país que mais exportava no planeta, e o 10º que mais importava. O país liderava na exportação de carne, linhaça e trigo, e o aumento do nível da produção fez com que fosse necessária a melhoria na logística, que foi feita a partir da criação de várias ferrovias ao longo do território da Argentina. Inicialmente, a construção dessas ferrovias era feita pela parceria entre os governos e a iniciativa privada. Depois,
essas construções passaram a serem feitas somente pela iniciativa privada, com grande financiamento de capital estrangeiro, principalmente o da Inglaterra, que, como já mencionado anteriormente, possuía fortes relações comerciais com a Argentina, importando commodities do país. Em 1915, a extensão da malha ferroviária na Argentina atingia 35.800 quilômetros, formando a maior malha ferroviária da América do Sul e a 8ª maior do mundo. E isso foi fundamental para a logística das mercadorias da Argentina, aumentando a sua capacidade de distribuição e exportação dos produtos que vinham das zonas rurais do país até as grandes cidades e portos. Além disso, a atração de investimentos estrangeiros financiou diversos outros bens e serviços na Argentina. Mas por que tantos investimentos com capital estrangeiro foram feitos na Argentina? O primeiro ponto é que a Argentina era muito favorável a fazer negócios. A Constituição da Argentina de 1853 foi inspirada na Constituição dos Estados Unidos e promovia o livre comércio entre as províncias e entre outros países, além de caracterizar a propriedade privada como inviolável, no seu artigo 17. Com o consumo aumentando, infraestrutura sendo construída, empregos sendo gerados e com o comércio aquecido, surgiu então a indústria do país. Segundo o censo de 1869, a Argentina não possuía nenhuma indústria em seu território até então. Mas em 1885, o país já possuía 24.000 indústrias, empregando mais de 70.000 pessoas. Já em 1913, o número de indústrias ultrapassou 48.000, empregando mais de 400.000 pessoas e fazendo a produtividade do país crescer muito. Mas foi a partir de 1929 que a Argentina iniciou o seu processo de decadência. A crise de 1929 causou um grande prejuízo econômico a diversos países do mundo. Nesse período, a Europa ainda estava devastada por conta da Primeira Guerra Mundial e tinha tido uma grande redução nas suas atividades econômicas, o que consequentemente prejudicou a Argentina, que, como já dito antes, dependia da venda de commodities para continuar crescendo economicamente. Isso induziu o aumento da industrialização da Argentina, mas também trouxe grandes instabilidades políticas, que culminaram em um golpe de Estado em 1930. Esse golpe ficou conhecido como Revolução de Setembro e deu início a uma fase composta de fraudes eleitorais, a repressão de opositores e a corrupção sistêmica no governo do país. Esse período ficou conhecido como a Década Infame e durou de 1930 até 1943. Ainda nesse período, em 1939, veio a Segunda Guerra Mundial, onde a Inglaterra, que era a maior parceira econômica da Argentina, se fragilizou muito economicamente e perdeu sua hegemonia no mundo por causa de suas dívidas acumuladas com a guerra, principalmente pelo aumento do financiamento bélico que ela teve com os Estados Unidos. Por conta disso, a Inglaterra cortou as relações comerciais com a Argentina, o que resultou em um enorme prejuízo ao comércio argentino, que dependia da Inglaterra para a venda de commodities, e também na captação de investimentos estrangeiros, a fim de investir na infraestrutura do país. Conflitos políticos passaram a se espalhar por todo o país por conta de toda essa instabilidade, e isso se manteve por um tempo. Até que chegamos no governo de Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón, apesar de ser argentino, foi um oficial militar na Itália de Mussolini entre 1939 e 1941. Tendo recebido grande influência da doutrina de Mussolini na época, principalmente no que diz respeito à distribuição de renda entre as classes sociais e à valorização do Estado no papel de condutor do desenvolvimento econômico. No ano de 1943, Perón foi nomeado secretário do Trabalho e Segurança Social na Argentina. Dentro desse cargo, ele aumentou a intervenção do Estado na economia, o que já vinha acontecendo até mesmo antes dele entrar, como as barreiras alfandegárias impostas com a justificativa de desenvolver a indústria nacional do país. Nesse cargo, Perón aumentou o salário mínimo, instituiu o 13º salário, novas folgas semanais, redução da jornada de trabalho, férias remuneradas, seguro médico, cobertura para acidentes de trabalho e aposentadoria. Isso te faz lembrar de alguma coisa? Isso foi muito parecido com o varguismo do Brasil, que acontecia na mesma época. Essas ações deram uma grande popularidade a Perón entre a classe trabalhadora. Mas ele foi deposto em 1945,
e preso por militares e civis da oposição que estavam insatisfeitos com as suas políticas populistas e com o seu posicionamento ideológico, que parecia se aproximar cada vez mais do autoritarismo de Mussolini. Mas a sua prisão gerou revoltas populares, que forçaram a sua saída da cadeia e que o levaram de volta ao poder. Perón então foi eleito e assumiu o cargo de presidente da Argentina em 1946. Outra pessoa que foi extremamente importante para o peronismo foi a esposa de Juan Domingo Perón, Eva Perón, mais conhecida pelo apelido de Evita. Na década de 40, Evita Perón tornou-se uma grande defensora dos princípios do peronismo, que era o projeto político iniciado por seu esposo. Ela foi muito querida pelo povo e teve um papel fundamental no aumento da popularidade de seu marido. E até os dias de hoje, continua sendo adorada pelo povo argentino. Seremos implacables y fanáticos. No pediremos ni capacidad ni inteligencia. Aquí nadie es dueño de la verdad, nada más que Perón, y antes de apoyar a un candidato, cualquiera sea su jerarquía, le exigiremos en blanco un cheque de lealtad a Perón. Las mujeres somos pasionistas, mi general. Las mujeres somos fanáticas, mi general. Y el partido peronista, yo confieso honradamente, es fanático. Siento que Perón es incomparable. Si Perón es Dios para nosotros, y lo digo con toda la voz que tengo y con todas las palabras que sé. O orçamento militar da Argentina subiu de 28% em 1942 para 51% em 1946. E a Constituição de 1853, que tratava a propriedade privada como inviolável, foi alterada, sendo relativizada pela condição de cumprimento de obrigações sociais. Ou seja, todas as empresas deveriam servir aos interesses da economia nacional. Perón estatizou bancos, ferrovias, companhias de eletricidade, linhas telefônicas e até o Banco Central, alegando que todos esses eram setores estratégicos para a Argentina e, por isso, precisariam ser conduzidos pelo Estado. Foi criado então o Instituto Argentino para a Promoção do Comércio, que era uma estatal que controlava todas as importações e exportações da Argentina. Ou seja, os fazendeiros passaram a serem obrigados a entregar o seu produto para essa estatal, para que a estatal fizesse a intermediação entre os compradores dos produtos argentinos. Então, os altos salários mínimos e o baixo retorno da produção fizeram com que os produtores se tornassem frágeis em relação à competitividade internacional, o que obviamente prejudicou ainda mais a exportação da Argentina, e resultou em uma queda cada vez maior na economia do país. Entre os anos de 1945 e 1948, os altos salários subsidiados pelo Estado em suas diversas estatais e a expansão do crédito aumentaram o consumo e fizeram a economia crescer com um recorde de 8,5% ao ano. Mas como toda política populista com supostas boas intenções, isso durou pouco. Apenas um ano depois, a partir de 1949, a conta chegou para os altos gastos públicos. Entre 1946 e 1954, a exportação de carne caiu de 296 mil para 167 mil toneladas. A participação da Argentina no comércio internacional de carne caiu de 40% para 19%. A participação do país no comércio internacional de trigo caiu de 19% para 9%. O Instituto Argentino para a Promoção do Comércio não apenas acabou com o desenvolvimento da produção do país, como ele próprio passou a dar prejuízo, tendo que inclusive pegar empréstimos para lidar com o rombo no seu fluxo de caixa. Parte do problema foram suas medidas protecionistas, que restringiram as exportações e diminuíam o lucro das empresas. E isso, obviamente, reduz a capacidade dessas empresas de importarem meios de produção que são mais eficientes e tornam essas empresas ainda menos competitivas com o mercado internacional. Isso, em conjunto com o aumento dos gastos do governo, que sempre vem acompanhados do aumento de impostos, fez com que o ambiente de negócios argentino ficasse extremamente difícil, o que, consequentemente, acabou afastando os investimentos estrangeiros e fazendo com que a Argentina permanecesse em um ciclo de decadência. Perón, além de ter criado todas as medidas trabalhistas, também dificultou o processo de demissões.
E, naturalmente, os sindicatos foram extremamente a favor dessas medidas, idolatrando Perón cada vez mais. Basicamente, o que ocorreu foi que os investidores estrangeiros, que anteriormente foram responsáveis por grande parte do desenvolvimento da Argentina, acabaram fugindo rápido do país. Afinal, qual investidor colocaria o seu dinheiro em empresas que correm o risco de terem a sua propriedade violada, que têm altos custos de produção, que estão sujeitas a muitas regulações do Estado e que têm dificuldade para gerenciar a sua própria equipe de trabalho, por não poderem demiti-los sem justa causa e sem pagar multas astronômicas? Até o ano de 1920, o capital estrangeiro representava cerca de 50% dos investimentos feitos no país. Mas em 1949, esse número era de apenas 5%. Além disso, o Estado ficou muito grande. Entre 1945 e 1955, o número de funcionários públicos praticamente dobrou, de 200 mil funcionários para 395 mil funcionários. Mas esse fato estava associado com o aumento cada vez maior da taxa de desemprego no setor privado. Ou seja, quem produzia estava desempregado, mas o Estado continuava crescendo e aumentando os seus gastos e tendo que tributar cada vez mais, a fim de compensar a falta de produção do setor privado. E o Estado em si, que produz bem menos do que o setor privado, está aumentando as suas contratações. E o resultado de tudo isso é inflação. O excesso de intervenção do Estado no mercado já se mostrou uma iniciativa extremamente prejudicial ao longo da história. Todos os países que experimentam esse tipo de iniciativa viram a sua economia entrar em decadência, e com a Argentina não foi diferente. As medidas extremamente populistas de Perón geraram uma ideologia política muito forte na Argentina, que fez com que ele ganhasse seguidores fanáticos, que até hoje o idolatram por sua suposta grande generosidade, solidariedade e luta por igualdade e apoio à classe dos trabalhadores. Depois de Perón, quase todo candidato à presidência na Argentina é um seguidor do peronismo. Afinal, as mesmas medidas populistas vêm surgindo ao longo dos anos, mesmo anos após o governo de Perón. E mais recentemente, temos o caso dos governos de Néstor Kirchner e Cristina Kirchner, e do último presidente argentino Alberto Fernandes, que mantiveram um excesso de protecionismo alfandegário, congelamento de preços, controle de saques, alta regulação do Estado sobre o ambiente de negócios e o desrespeito à propriedade privada. Os últimos 20 anos do governo da Argentina foram marcados por alta inflação, crises e o empobrecimento da população do país. Todos os presidentes argentinos dos últimos 20 anos deixaram o país com uma inflação maior do que quando assumiram o cargo. E nos últimos anos, os políticos argentinos tiveram a brilhante ideia de taxar as grandes fortunas. O que a princípio pode parecer uma boa ideia, pois nós temos que ajudar os pobres, não é mesmo? A intenção pode parecer boa, mas como é característico desse tipo de política populista, acaba sempre trazendo consequências desastrosas. Essa é mais uma medida que faz com que grandes empresários levem suas fortunas e empregos para outros países. Os ricos sempre têm a opção de se mudarem, já os pobres são os que ficam sem emprego, sem dinheiro, sem oportunidades e muitas vezes sem liberdade. E esse é mais um exemplo de que aqueles que mais dizem querer ajudar os pobres são os que mais prejudicam os pobres. Mas o governo da Argentina, em sua infinita sabedoria estatal, proibiu demissões no país, o que só aumentou a crise. Mas caso suas medidas não funcionem, eles imprimem mais trilhões de pesos argentinos. E quando tudo fracassa, ao invés de tentar resolver o problema de falta de liberdade, com liberdade, o governo sufoca ainda mais a economia com mais regulações, burocracias, mais canetadas, mais impostos exorbitantes e até mesmo controle forçado do mercado de câmbio, como também vimos acontecer na Venezuela, durante o governo de Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Mas será que a Argentina tem alguma chance de sair dessa crise que já dura tantos anos? Em 2023, ocorreram as eleições para a presidência da Argentina, e eis que surge uma esperança de tirar o país da situação desastrosa em que se encontra.
Argentina, a vitória de um candidato da extrema-direita nas prévias da eleição presidencial surpreendeu o país. Nas eleições legislativas de 2021, Milei foi um fenômeno. Se elegeu com quase 17% dos votos totais da capital Buenos Aires. Um resultado acima da média. Ele era um desconhecido na política argentina desde então. Nas primárias deste domingo, a surpresa: 7 milhões de votos. O candidato mais votado para a presidência, com 30% do total. Milei surgiu na Argentina trazendo a esperança de um futuro melhor para o país. Com propostas liberais, ele propôs durante a sua campanha a diminuição do Estado, através do fechamento do Banco Central do país, a dolarização total da moeda e a diminuição da máquina pública, reduzindo o número de ministérios do governo e a quantidade de funcionários estatais. Voto del Estado que tenemos hoy. Turismo y deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, Adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad! Milei se auto-intitula anarcocapitalista e possui ideias contrárias às do peronismo, buscando mais liberdade econômica, com menos intervenção do Estado. Em diversas entrevistas e debates, ele expôs suas ideias liberais e levou os argentinos a olharem de outra forma para o que estava acontecendo com o país. E levou o país a entender que o modelo peronista fracassou e que se faz necessário uma nova forma de governar a Argentina. ¿Quieren seguridad? Yo te voy a hacer una propuesta muy segura. Vas a tener casa, vas a tener comida, vas a tener recreación, vas a poder estudiar y todo. Se llama cárcel. Perdóname, yo prefiero, digamos, la libertad peligrosa a que, digamos, una esclavitud segura. ¿Cómo en la cárcel vos tenés casa? Javier Milei foi então eleito presidente da Argentina, na eleição de 2023, com um total de 55,69% dos votos contra 44,31% para o líder da oposição, Sérgio Massa. Milei tomou posse em 10 de dezembro de 2023 e desde então vem encontrando dificuldades em colocar seus planos de governo em prática devido à forte oposição do Congresso. Em fevereiro de 2024, Milei tentou aprovar no Congresso um pacote de reformas denominado de Lei Ônibus, que visa um conjunto de medidas que são necessárias para reconstruir a economia do país. Apesar dessa dificuldade imposta pela oposição, Milei já conseguiu um grande feito em apenas um mês de governo, que foi o primeiro superávit fiscal da Argentina em mais de 10 anos. O que mostra que o corte de gastos feitos por Milei já deram resultados significativos para a economia do país, além de ter atraído forte investimento de capital estrangeiro para a sua economia. Isso só mostra que o caminho da prosperidade econômica e social de um país está atrelado a menos intervenção estatal, que visa apenas sugar o dinheiro da população por meio dos impostos e realizando gastos exorbitantes e desnecessários. Então, veremos nos próximos anos se Milei irá mesmo conseguir implementar todas as políticas que planejou durante a sua campanha. Se você gostou desse vídeo, então assista esse outro vídeo que está aparecendo agora na tela, onde falo sobre a história da Venezuela e quais fatores levaram esse país a se tornar o mais pobre da América do Sul. Vai lá e assista agora. Grande abraço e até a próxima.